começou não, viado? Comecei agora, pô. Gabriel tá mutado, só. Pois é, Tá, ainda... foi mal, tô mutado. Comecei. Ah, começou? Então tá. Ó, então, uma empresa apresenta os seguintes dados: vendas líquidas, aí que tá aqui os cada ano, e custo dos produtos vendidos, aí tá para cada ano. Calcula o resultado operacional para cada caso. Aí aqui eu botei na resposta que provavelmente o Arinaldo se equivocou porque não tem como calcular o resultado operacional com esses dados aqui que ele mostrou. Provavelmente ele quis dizer lucro bruto. O lucro bruto dá para calcular com isso aqui que ele deu. Porque o lucro bruto é o que? Receita líquida. No caso aqui ele usou a expressão vendas líquidas, é a mesma coisa, menos custo das mercadorias vendidas. Então, calculei para cada ano, lucro bruto para o A, para o B e para o C, e deu esses respectivos valores aqui. Eu não vou me aprofundar muito, porque é só conta, né? Então, deu esse resultado aqui, tá? Ano A, 80, 90, 110 mil. 2. A 2 é teórica. Qual a finalidade principal do uso dos quocientes na análise de balanços? Aí aqui eu botei 4, né? Porque existem 4 tipos de índices que a gente viu, 4 tipos de quocientes, né? Os primeiros quocientes são os índices de solvência, os segundos são os índices de liquidez, os terceiros são os índices de rotatividade, e o quarto é margem e rentabilidade, né? E aí, rentabilidade, ele olha a rentabilidade, rotatividade. Os índices de liquidez, eles olham a capacidade da empresa pagar dívidas a curto prazo. A gente vai aprofundar no liquidez aqui e nas margens, né? Mas, enfim, a resposta é essa daqui. 3. Quais as demonstrações financeiras que devem ser analisadas na análise econômico-financeira de demonstrações contábeis? E aqui eu botei as 3 principais, né, que inclusive aparecem em relatório de empresa, que é balanço patrimonial, DRE, demonstração do resultado de exercício, e tem mais um que a gente não viu em contabilidade, mas eu acho importante botar ele aqui também, que é a demonstração do fluxo de caixa. Mas eu acho que se vocês botassem só balanço patrimonial e DRE, estaria certo, porque foi só os que a gente viu, né? Enfim. Agora 4. Foi essa que ele Após. passou também nos exercícios, só na sala e colocou só DRE e balanço. Ah, então, pois é. Então, se você respondesse isso, eu acho que estaria certo. 4. Após realizar a primeira operação de venda do exercício, na qual obteve receita bruta de tal, com um CMV de 600, a empresa tal aceitou devolução parcial das mercadorias vendidas, cujo valor de R$ 200 foi creditado ao cliente. As mercadorias recebidas foram devolvidas ao fornecedor, que foi debitado pelo valor de 100. Considerando que essa mercadoria estava isenta de impostos, podemos dizer que a operação rendeu à empresa um lucro bruto de quanto? Aqui você tem que ter a maldade do seguinte: a receita que ele me deu é a receita bruta. E você calcular o lucro bruto, você precisa da receita líquida, certo? Então você precisa calcular a receita líquida. A receita líquida é o que? A receita bruta menos as devoluções, tá? Lembrando que essas devoluções são as devoluções dos clientes para a empresa. Então, todas as devoluções que os clientes fizeram para a empresa vão ser descontados aqui da receita bruta e você vai obter, então, a receita líquida. Beleza? Outra maldade que vocês têm que ter é que vocês têm que ajustar o CMV. Por quê? Porque a gente tinha aqui um custo de 600 a princípio, só que da mesma forma que o cliente devolve mercadoria para a empresa também pode devolver mercadoria para o fornecedor. Foi o que aconteceu aqui. A empresa ela devolveu o fornecedor e devolveu R$ 100. Então a gente tem que tirar aqui do CMV esses R$ 100, obtendo então esse CMV ajustado. Tá? Então, lucro bruto vai ser essa receita líquida, 800, menos os 500 do CMV ajustado. Na parte anterior, quando a gente tinha calculado o lucro bruto aqui, eu não botei CMV ajustado, porque aqui a gente não vai ajustar, né? A empresa não devolveu nada para o fornecedor nessa questão. Só que aqui, como ela devolve coisa para o fornecedor, você tem que ajustar o CMV. Tá? Então a fórmula aqui é um pouco diferente. CMV ajustado. E aí, fazendo a conta, dá 300. Tá? 5. A análise horizontal e a vertical são independentes entre si e por isso não se complementam. Análise afirmativa. Aí que eu botei que a afirmativa está equivocada. Por quê? Porque a análise horizontal e vertical elas são sim complementares e você não pode olhar para elas de maneira isolada, porque se você olhar elas de maneira isolada,
você vai provavelmente encontrar, vai induzir erros e vai ficar muita coisa escondida que você não vai conseguir encontrar. Certo, mas o que é análise horizontal e vertical, né? A análise horizontal, a gente vai fazer ela na 29, que é o que? É você ficar comparando, por exemplo, a receita da empresa no decorrer dos anos. Então, 2019, 2020, 2021. E aí, o macete que eu uso para decorar é o seguinte: horizontal, você está olhando para as coisas horizontalmente. Tá vendo que meu mouse está mexendo de maneira horizontal aqui? Então, a análise horizontal, você vai ficar comparando uma coisa no decorrer dos anos. E a análise vertical, você vai ficar comparando uma coisa com outra dentro do seu balanço ou dentro da sua DRE. Então, por exemplo, se eu quiser comparar o passivo circulante com o patrimônio líquido, isso daqui é uma análise vertical. E aí perceba que o meu mouse está fazendo um movimento que vertical. Então, análise vertical. Esse é um macete que eu uso para decorar. Certo, vamos voltar lá então. Então, como eu disse, elas não podem ser analisadas de maneira isolada, elas são complementares. Tá? Onde é que eu estava? Essa aí foi a. Essa foi a. Pera, Tá aberto. gente. Eu sei, mas Ah, cadê quatro. ela? Ah, 5. Não, é 5. 6. Aí aqui ele está falando de quais são os documentos, né? Mas a pergunta que ele está fazendo é o seguinte: a DR é uma peça contábil que retrata. Ah, essa aqui é a fase, né? A DRE, que é o demonstrativo de exercício, demonstração de estado de exercício, é uma peça contábil que registra as contas de resultado, receita, lucro, despesas, etc. de uma empresa num determinado período. Então pode ser 3 meses, 6 anos, 1 ano, enfim. 7. Quando se trata da análise de balanços, afirma-se que a rentabilidade de um investimento é baseada na seguinte relação. Ah, aqui, essa questão aqui está estranha, que ele não botou a relação. Né? Mas continuando a questão. A empresa Portas Abertas iniciou o processo de análise financeira de seu patrimônio, referente ao exercício, executando os cálculos, tal. Então aqui me deu vários dados, e ele está me perguntando basicamente o quociente de liquidez. Vamos dar uma olhada nesses quocientes de liquidez. Eu separei aqui um open board para a gente. Índices de liquidez. Eu botei aqui a definição é a seguinte: é a capacidade da empresa pagar as dívidas dela. E essas dívidas, detalhe, a gente não vai estar olhando dívidas no geral, apenas as dívidas de curto prazo. Tá? Se a gente for olhar todas as fórmulas aqui, ela tem passivo circulante aqui no denominador. E o passivo circulante, lembram que é uma dívida que vai vencer em menos de um ano. Então, é uma dívida de curto prazo. Tá? Passivo não circulante já é uma dívida de longo prazo, que vai vencer, vai fazer mais de um ano. Tá? Então, a capacidade da empresa pagar dívida de curto prazo, usando. Aí aqui depende de qual índice você vai usar. Então, se você quer saber a capacidade da empresa pagar dívida usando apenas os bens imediatos, você vai usar a liquidez imediata. Se você quiser saber a capacidade usando os bens circulantes, você usa a liquidez corrente. Se você quer saber a capacidade de pagar usando os bens circulantes, só que tirando o estoque, você usa a liquidez seca. E por último, usando os bens circulantes e mais algumas coisas, alguns bens que não são tão líquidos assim, que é a liquidez geral. Tá? Então vamos dar uma olhada em cada uma de maneira mais aprofundada. A liquidez imediata, o que você vai fazer? Você vai pegar as disponibilidades. O que são essas disponibilidades? São os bens da empresa que ela consegue usar eles de maneira quase imediata. Então, caixa, contas, banco, movimento, esse dinheiro que ela tem já de cara, que ela consegue usar de maneira imediatamente, certo? E aí você vai comparar isso com a sua dívida de curto prazo, certo? Vai pegar a relação entre os dois. Você vai obter a capacidade de pagar usando os bens imediatos. Aqui os bens circulantes, então você vai ver a capacidade da empresa pagar usando os bens circulantes. E aí lembra que os bens circulantes são todos os bens que a empresa consegue usar, converter em dinheiro em menos de um ano. Então aqui não está só incluído só caixa, conta, banco, movimento, está incluído também estoque e está incluído contas a receber. Tá? Mais alguns, mas esses são os principais. Caixa, contas, banco, movimento, estoque e contas a receber. Tá? 3 é todos os bens circulantes, só que você tira o estoque. Por que você tira o estoque? Porque às vezes a empresa ela não consegue vender o estoque rápido.
Então ele não é tão circulante quanto você pensa. Ou às vezes, esse estoque, a empresa ela não vai conseguir vender pelo preço que está lá, pelo preço contábil que está lá. Então, por exemplo, se for uma empresa de roupa, às vezes a empresa ela tem um estoque muito grande, só que esse estoque é só de roupa que está fora da moda. Então, ou seja, ela não vai conseguir vender esse estoque rápido e esse estoque provavelmente ela vai vender por menos do valor que ela pagou neles, certo? Então, para você tirar essas distorções, o que você faz? Você pega a capacidade dela pagar tirando estoque. Então, eu quero saber qual que é a capacidade dela pagar tirando estoque, sem precisar do estoque. Então, você usa a liquidez seca. E por último, a liquidez geral, que é você é um pouco mais relaxada, porque ela aceita a empresa usar alguns ativos, alguns bens que são de mais longo prazo. Então, ela pega o ativo circulante e soma aqui com ativos realizados a longo prazo, que é um dos ativos que ela consegue converter rápido, mas nem tanto, entre 1 ano a 2 anos, certo? Só que quando você faz isso, também tem que comparar com um passivo circulante mais a dívida exigível a longo prazo. Então, uma dívida que vai vencer rápido, mas nem tanto também, tá? Então, são esses os índices de liquidez. Voltando para a questão está perguntando para calcular a liquidez, está pedindo para calcular a liquidez corrente. A liquidez corrente é aquela que usa os bens circulantes. Então, a gente faz essa conta, ativo circulante sobre passivo circulante. Passivo circulante vai ser isso daqui, ó, exigibilidade de curto prazo. Já o ativo circulante, você tem que ter a maldade de pensar o seguinte, vai ser as disponibilidades, mais os estoques, mais esses créditos de curto prazo. Tá? Então, vão ser esses três aqui. Somando esses três, divide pelo passivo circulante. A gente acha uma liquidez corrente de 1,1. Tá? Aquele crédito ali de longo prazo seria ativo não circulante, né? Isso, seria ativo não circulante. Exatamente. 8. Na análise de balanço são aplicados vários indicadores. Assim, o índice que evidencia se os recursos financeiros aplicados no ativo circulante e no realizado a longo prazo são suficientes para cobrir as obrigações totais é denominado de liquidez geral. Então, como eu disse, né, isso aqui tem o realizado a longo prazo também. Então, liquidez geral, essa daqui. Tá? 9. Uma sociedade depreciação. Então, vamos para a depreciação. Aí você tem lá uma empresa, a empresa ela tem um ativo mobilizado, e o ativo mobilizado funciona da seguinte forma, ele tem esse valor que ela pagou, 1.600.000, vida útil de 20 anos e um valor residual de 160 mil. Tá? Então, tá pedindo para a gente calcular a depreciação acumulada e o valor contábil depois de 5 anos, certo? Ao final do 5º ano de disponibilidade. Então, você vai fazer o seguinte, primeiro você vai calcular o valor depreciável. O que é esse valor depreciável? É o quanto que ela vai depreciar no total. Que vai ser o quê? Vai ser o valor contábil menos o valor residual. Esse valor residual vai ser quanto ela vai valer depois de ter depreciado tudo. Certo? Então, você vai tirar isso e vai obter o quê? O quanto que ela vai depreciar. Depois disso, a gente calcula a taxa de depreciação. A taxa de depreciação é o quê? Você vai pegar 100% e vai dividir pela vida útil. Então, 100% dividido por 20 dá 5%. Então, cada ano, o bem vai depreciar 5%. Certo? Você descobriu o valor anual, você pega o quanto que ele vai depreciar no total e multiplica pela taxa de depreciação, que vai dar 72 mil. Então, cada ano ele vai depreciar 72 mil reais. Certo? Como ele está pedindo aqui a depreciação acumulada no 5º ano e o valor contábil, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa depreciação de 72 mil e vou multiplicar por 5. Que a gente obtém 360 mil. Então, essa vai ser a depreciação acumulada depois de 5 anos. Certo? E o valor contábil do ativo no 5º ano vai ser o quê? Vai ser o valor contábil menos essa depreciação acumulada. Então, no 5º ano, esse bem vai estar valendo R$1.240.000. Beleza? Então, método linear bem simples, né? Não é muito complicado, não. Soma dos dígitos, que é um pouco mais. Vamos para 10. Há 3 formas de se fazer a análise. Em relação à análise vertical da demonstração do resultado de exercício, o valor resultante da relação lucro após deduções, impostos e contribuições sobre as vendas é denominado margem líquida. Aqui, vamos dar uma olhada em margem líquida. Eu também preparei uma parte só para a gente olhar a margem. Então, acontece o seguinte, a gente tem lá uma DRE, como a gente
como eu falei para vocês, a DRE é aquela que tem receita, lucro, custos, despesas. E aí a DRE é organizada dessa forma aqui, né? Primeiro a gente vem receita, depois os custos, e aí resulta o lucro bruto. Depois disso, a gente tira do lucro bruto as despesas que a gente chama de despesas operacionais. Essas três despesas aqui são chamadas de despesas operacionais. Só que eu também já vi elas sendo chamadas de despesas VGA, que é a despesa de vendas gerais administrativas. Então, VGA, tá? Então, a gente tira do lucro bruto as despesas operacionais e a depreciação e amortização. Com isso, a gente tem o lucro operacional. E, por último, a gente tira do lucro operacional as despesas financeiras e o imposto de renda, tá? Com isso, a gente obtém o lucro líquido. O lucro líquido é o último cara, né? É o lucro da empresa depois de tirar todos os gastos, todas as despesas, todos os impostos. Aí a gente tem o lucro líquido, tá? Certo. O que é a margem? A margem, eu botei com uma definição bem simples, que é o que? Ela mostra quanto dinheiro sobra. Então, se a gente calcular a margem líquida, qual que é a fórmula da margem líquida? Vai ser o lucro líquido sobre a receita líquida. Fazendo para o nosso exemplo aqui que eu botei, fica o quê? Fica 5.000 sobre 10.000. Isso aqui vai dar um valor decimal, 0,5, só que a gente converte para porcentagem, então 50%. O que esse 50% está te dizendo? Está dizendo o seguinte, da receita líquida aqui, sobrou 50%, ou seja, 5.000 de lucro líquido. Beleza? Margem operacional, mesma lógica, só que ao invés de você usar o lucro líquido, você usa o lucro operacional. Então, aqui eu botei... Nossa, aqui eu troquei os dois. No caso aqui é 7.000 o lucro operacional sobre 10.000 da receita líquida. A gente obtém, então, 70.000. Beleza? O que isso 70% quer dizer? Quer dizer que da receita líquida sobrou 70% de lucro operacional. E por último, margem bruta, ela te diz quanto que sobra para o lucro bruto. Então, da nossa receita de 10.000, sobrou 90% de lucro bruto. Tá? Então, é basicamente isso, a margem, né? Aqui, a questão está perguntando qual que é a relação. O que é essa relação entre o lucro, após isso aqui tudo, sobre as vendas? As vendas é o quê? É a receita líquida. Então, sobre a receita líquida. Sobre a receita líquida, o quê? Lucro após deduções, impostos e contribuições. Esse lucro aqui é o lucro líquido. Então, lucro líquido sobre receita líquida, está falando de quê? Margem líquida. Então, essa foi a 10. 11. Uma entidade... essa aqui caiu na prova até, né? Uma entidade tem R$320 mil de ativo total final de exercício, no qual obteve lucro de 25 mil. Esse lucro é inútil, não vamos usar ele. Se essa entidade tem 45% do capital de terceiro, seu patrimônio líquido ao final do exercício é... Certo. Aqui você tem que usar a seguinte lógica. A empresa, o capital dela tem participação de dois tipos de pessoas, os terceiros e os sócios. Se 45% de participação é dos terceiros, o resto, que é 55%, vai ser o quê? A participação do capital dos sócios. E essa participação do capital dos sócios é exatamente o patrimônio líquido. Então, o que você faz? Você multiplica o 320 mil por 55%, você obtém o seu valor, que é 176 mil. Certo? Essa é fácil, né? A gente já viu ela. 12 agora. Toda empresa sempre procura ter a máxima liquidez. Deixa eu ver, vou pular esse enunciado, já vou direto. Na análise, vários indicadores são considerados, como a liquidez imediata. O que significa esse índice? E aqui eu acho que a questão quer dizer o que ele é formado. Né? Aí, o liquidez imediata, a gente volta lá para o slide. Liquidez imediata é a capacidade da empresa pagar as dívidas usando apenas os bens imediatos, certo? E a fórmula é basicamente disponibilidade sobre passivo circulante. Então, foi isso que eu escrevi aqui. Né? Capacidade de honrar a dívida de curto prazo para apenas os recursos imediatos disponíveis. Então, caixa, bancos, conta movimento, etc. E botei a fórmula também. 20. 20 também é depreciação, só que é depreciação soma dos dígitos, que é o outro método que a gente vai aprender. Pulou da 12 para 20, é isso mesmo? É isso mesmo. Estranho assim, né? Reinaldo é louco, né? Mano, acho que ele pegou um tanto de questão aleatória e só foi tacando. Exato. Reinaldo é Nem leu o maluco. número.
Aqui tem uma pegadinha, porque aqui fala o seguinte: uma lavanderia adquiriu uma máquina de lavar pelo valor de 30 mil e gastou 3 mil para colocar ela em funcionamento. Esse 3 mil aqui, ele é inútil. Ele está aqui só para te confundir, porque você vai pensar o seguinte: o valor da máquina, ele é 30 mil ou 30 mil mais 3 mil? Esse 3 mil, não, ele não é incluído no valor da máquina. Esse 3 mil é um gasto, é um custo. Não faz parte do valor da máquina, tá? Então, o seu valor depreciável aqui, já vou adiantando, é 30 mil. Esse 3 mil é só para confundir, tá? Aqui está falando que não tem valor residual, por isso que você já pega o valor de 30 mil direto e já diz que ele é o valor depreciável. Se tivesse valor residual, você teria que subtrair, que nem a gente fez no outro aqui, né? Que a gente tirou aqui o valor contábil, o valor residual. Beleza? Só que aqui não tem valor residual. Falou aqui que o tempo de vida útil é 5 anos. E está perguntando, olha só, essa aqui é meio dificinho. Está perguntando em qual ano a depreciação usando o método da soma dos dígitos vai ser igual à depreciação, o valor da depreciação usando o método linear. Certo? Então, eu fiz o seguinte. Primeiro eu calculei a depreciação anual pelo método linear. E aí é fácil, né? A gente pega o valor depreciável, depois calcula a taxa de depreciação e multiplica os dois, né? Então, taxa de depreciação é 100% dividido pelo tempo útil, 5 anos, 20%. Quanto que vai depreciar cada ano? Multiplicando 30 mil por 20%, dá 6 mil, certo? Então, é o valor que vai depreciar cada ano. Depois disso, eu fui fazendo aqui a depreciação pelo método da soma dos dígitos. E o método da soma dos dígitos, existem dois tipos, que é o crescente e o decrescente, certo? Aqui, eu acho que você precisava fazer para um, o outro você não precisava fazer, mas eu botei para os dois aqui, que eu já ensino para vocês como é que funciona cada um. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o tempo de vida útil do bem, no caso aqui 5 anos, e você vai fazer o seguinte, você vai fazer a soma de 1 mais 2 mais 3 até chegar nesse tempo. Então, como o tempo de vida útil é 5, a gente faz 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Beleza? Se fosse 10, teria que fazer 1 mais 2 mais 3 mais 4 até chegar no 10. Tá? Aqui, fazendo essa conta, então, deu 15. E aí nós já vamos usar esse 15. Como? Aqui, ó, no método da soma dos dígitos crescentes, vai fazer o seguinte. A depreciação do primeiro ano vai ser o quê? Esse primeiro valor vai ser 30 mil vezes esse primeiro valor sobre a soma de todo mundo, 15. Fazendo essa conta aqui, deu 2 mil. Então, essa depreciação para o primeiro ano. No segundo ano, você vai multiplicar 30 mil vezes 2 sobre 15, dá 4 mil. Terceiro ano, 30 mil vezes 3, que é o terceiro, vezes 15, 6 mil. Beleza? Esse foi o crescente. O decrescente, mesma lógica. O denominador vai ser 15. O que vai mudar é que, ao invés de você começar de trás para frente, você começa de frente para trás. Ou enfim, vocês entenderam, né? Começar daqui para trás. Então, o primeiro ano vai ser 5 sobre 15, o segundo ano, 4 sobre 15, terceiro, 13 sobre 15. Tá? E aí, o que ele está perguntando? Em qual ano a depreciação do soma dos dígitos vai ser igual ao linear? O linear é 6 mil, o soma dos dígitos crescentes dá 6 mil aonde? No terceiro ano. Então, a resposta é, a depreciação no terceiro ano, pelo método da soma dos dígitos, será igual à depreciação pelo método linear. Certo? Então, essa é a lógica dessa questão. 21. 21 é muito fácil, né? 21, eu acho que a gente até já fez, inclusive. Me deu aqui uma companhia, me deu um estoque inicial, me deu compras, me deu um estoque final. Está perguntando o CMV. Aqui é só aplicar a fórmula, né? CMV é igual a estoque inicial mais compras menos estoque final. Substituindo os valores, dá 200. Muito simples essa, né? 22. Daryl Warren é o proprietário e o criador da empresa tal. No final do exercício, ela tem um ativo de 617 mil e um passivo de 382 mil. E aqui, ó, você tem que ter a seguinte maldade. Esse passivo aqui que ele me deu não é o passivo total, tá? Lembra na última vez que no último vídeo, que eu falei para vocês o quê? Que o ativo total
ele é igual, opa, esqueci de escrever total, ele é igual ao passivo total, certo? Por isso, a balança, né? Balança patrimonial, o ativo total tem que ser igual ao passivo total. Os dois são iguais. Só que aqui ele me passou o quê? Que o ativo é tanto e o passivo é um valor diferente. Ou seja, esse passivo que ele me deu não pode ser o ativo total. Esse passivo que ele me deu é o passivo exigível, certo? Alguns contadores têm essa mania de, ao invés de falar passivo exigível, fala passivo. E aí você tem que meio que adivinhar que é passivo exigível, certo? Confunde, sim, mas é a vida, né? E aí tá pedindo para calcular o patrimônio líquido. Então, se faz o quê? Ativo total menos passivo exigível, certo? Então, ativo 617 mil menos o passivo exigível, a gente obtém o resultado aí do patrimônio líquido, beleza? A B é muito fácil. Basicamente está falando aqui que o ativo aumentou tanto e o passivo diminuiu tanto. Aí faz as contas, aumentou tanto, beleza, deu isso aqui. O outro diminuiu tanto, beleza, deu isso aqui. Fez a conta de novo, deu um novo patrimônio líquido. Muito simples essa. A 23 é a mesma lógica. Ele vai te dar um ativo, vai te dar um passivo aqui, não é um passivo total. Você vai ter que fazer as mesmas contas. A A está falando, o ativo aumentou tanto, o passivo aumentou tanto, qual que é o patrimônio líquido? Calcula de novo, né? Então, essas 22, 23 também, mesma coisa. Muito fácil também, né? Essa 24. Essa 24, o que acontece? Ele te deu um monte de contas aqui de DRE. DRE, de novo, é a demonstração do resultado de exercícios. Só que essas contas aqui, elas estão desordenadas. Está pedindo para você ordenar elas. Você pode perceber, né? Por exemplo, a receita bruta está por último. Só que na DRE a receita bruta é a primeira. O primeiro cara que aparece lá. Então, está desordenado. Detalhe. Quando eu fiz essa questão pela primeira vez, eu tinha feito ela. E aí eu fiz as contas. Porque tá vendo que ele está te dando aqui valores? Isso aqui, ele foi bonzinho. Porque com essas contas dá para você fazer nas contas e ver se está batendo. Quando eu fiz pela primeira vez esse exercício aqui, minhas contas não estavam batendo. Pesquisei essa questão na internet, descobri o quê? Que estava faltando isso aqui, ó. Despesas financeiras igual a 115 mil. Ele não esqueceu de botar isso aqui, ó. No docs original dele não tem essas despesas financeiras, tá? Só que eu pesquisei a questão na internet, tem ela. Então vamos fazer essa questão do zero? Vou mostrar para vocês o meu raciocínio. Tá? Eu separei aqui um lugar onde tem essas contas, na ordem que ele me deu, e a gente vai ordenar elas. Tá? Vamos fazer isso então. A primeira dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Você vai pegar a receita bruta e pode saber, ele é o primeiro. Receita bruta é a primeira conta. E o lucro líquido é o último. Então, já vamos fazer isso. Receita bruta é o primeiro, lucro líquido é o último. Beleza. Receita bruta, eu não sei se vocês lembram, mas na primeira questão do Docs, a gente viu que a gente tira dela, cadê? A primeira questão, não foi a primeira não, foi a 4. A receita bruta, a gente tira o quê? As devoluções, certo? E aí a gente obtém a receita líquida. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui as devoluções, cadê devoluções? Cancelamento de vendas, aqui não está devoluções, né? Vou tirar cancelamento de vendas, a gente vai obter então receita líquida, tá? Seria assim a princípio, só que a gente também tem que botar aqui um terceiro cara que é imposto sobre vendas. Esse imposto sobre vendas é um imposto que a empresa tem que pagar conforme ela vai comprando os produtos dela, certo? Isso aqui é ICMS, esses caras assim. E aí, esses impostos, eles já tiram já da receita bruta, tá? Isso daqui eu também errei quando eu fiz a primeira vez, tá? Eu não sabia onde botar esses impostos. Mas você tira eles da receita bruta. Então, receita líquida é o quê? Receita bruta, menos devolução, menos imposto sobre vendas, tá? Na forma que eu botei aqui, eu botei receita bruta, menos devoluções só, porque aqui não paga imposto sobre vendas, tá? Mas aí vocês já estão sabendo disso, que receita líquida também tira imposto sobre venda se tiver. Beleza. Dessa receita líquida, a gente vai tirar o quê? A gente vai tirar o custo. Por quê? Porque lembra que a gente tem o lucro bruto. Do lucro bruto, a gente vai tirar... da receita líquida, a gente vai tirar o CMV e a gente vai obter o lucro bruto.
Então, a gente tira o CMV da receita líquida, obtendo, então, o lucro bruto. Opa, peguei tudo não. Beleza. Desse lucro bruto, a gente vai tirar o quê? As despesas operacionais, ou as despesas VGA. Lembra que eu falei delas? Então, aqui não tem a despesa, não tem despesa geral, né? Eu falei despesa VGA, que é o quê? Vendas gerais e administrativas. Não tem o G de geral. Né? Mas tudo bem, a gente bota só vendas e administrativas. Né? Lembrando que DRE não é padronizado, né, gente? Pode ter imposto aqui, pode ter despesa geral, não é, infelizmente não é padronizado. Então você tem que meio que se virar nessa questão aí. Então, do lucro bruto, a gente tira as despesas operacionais e depreciação e amortização, só que aqui não tem. Né? Como eu disse, não é padronizado, aqui não tem, então, enfim. Tirando, então, as despesas operacionais e depreciação, a gente obtém o quê? Lucro operacional. Botamos ele aqui. Do lucro operacional, a gente tira as despesas financeiras e a gente tiraria o imposto de renda. Só que aqui ele botou um lucro antes do imposto de renda. Então, esse lucro de imposto de renda, eu vou botar ele antes do próprio imposto de renda. Certo? E aí, tirando do lucro do imposto de renda, o próprio imposto de renda, a gente obtém o lucro líquido. Tá? Então, ficou essa ordem aqui. Tá? Eu ordenei elas aqui, ó, e botei os valores. Tá vendo? Fiz a conta, bateu certinho. Tá? Botei aqui também esses negocinhos aqui, ó, para indicar, né, a conta. Né? Então, você vai pegar a receita bruta, vai tirar imposto, vai tirar cancelamento, vai obter receita líquida. Da receita líquida, vai tirar CMV, vai obter lucro bruto. E assim em diante. Tá? Então, como eu disse, quando eu tinha feito pela primeira vez, eu fiz sem essa despesa financeira, não bateu a conta. Depois eu pesquisei na internet, vi que tinha, e aí deu certo. Então, foi essa a questão. Qual que a gente estava? Tá. Tá 24 e para 25. 25, a gente vai basicamente calcular margens desse exercício anterior. É muito fácil, né? Já mostrei para vocês como calcula cada uma. Margem bruta é o lucro bruto sobre receita líquida. Operacional é o operacional sobre receita líquida. E a líquida é o lucro líquido sobre receita líquida. Certo? Fiz essas contas, obtive esses valores. E repito novamente, margem bruta, margem operacional, margem líquida, você não vai obter os valores já de cara, você vai obter valores decimais que você tem que transformar, então, em porcentagem. Tá? 26. A 26, que é o seguinte, ele te deu um monte de informações aqui e está pedindo para você calcular o ROA e o ROI. Certo? Só que está pedindo para você calcular eles de maneira decomposta. Porque é o seguinte, o ROA e o ROI, eles têm uma fórmula deles. Então, o ROA é o quê? É o lucro líquido sobre o ativo total. Se você pesquisar ROA no Google, você vai achar essa fórmula. Só que o ROA tem uma segunda forma de você calcular ele, que é de maneira decomposta. Que aí você já usa outra forma, você usa margem líquida vezes giro dos ativos. Certo? Então, ele está pedindo você calcular de maneira decomposta. Tá? Eu botei esses fórmulas aqui sem ser decomposto, só para mostrar mesmo. Tá? Então, a gente vai calcular de maneira decomposta. Para a gente calcular o ROA decomposto, basta a gente calcular a margem líquida, calculei ela aqui, dividir pela receita líquida. Perdão. Para calcular o ROA composto, calcular a margem líquida, fiz ela, multiplicar pelo giro dos ativos. O que é esse tal do giro dos ativos? Preparei aqui no lugar do OpenBoard. O giro dos ativos, ele é um índice que ele vai te indicar a produtividade dos ativos da empresa. O que é ativo mesmo? É o bem. Então, quão produtivos os bens da empresa são em produzir mais coisas. E aí a fórmula é o quê? A receita líquida sobre ativos totais. Normalmente, na internet, o povo não gosta de converter isso aqui para porcentagem, porque pode dar maior, pode dar mais do que 1. E aí você tem que ter a intuição de pensar o quê? Deu mais de 1, então é mais de 100%. Certo? Mas aqui eu converti em porcentagem, giro dos ativos. Tá? Então, receita líquida sobre o ativo total, 41,2%. Com esses dois valores, então, a gente calcula o ROA decomposto, que deu aqui 10,8%. Se você calcular o ROA direto,
sem usar a fórmula decomposta, você já vai achar esse 10,8 direto, tá? Se vocês estiverem duvidando de mim, vocês podem ir lá depois e ver e fazer, que vocês vão ver que vai achar o mesmo valor, tá? Tá, agora o ROI decomposto, né? O ROI, ele normalmente tem essa fórmula aqui, que é o lucro líquido sobre patrimônio líquido, só que tem a forma decomposta dele, que é a mesma do ROA decomposto, só que você adiciona aqui na multiplicação um tal de multiplicador de alavancagem, ou chamado também de grau de alavancagem. Certo? Para você calcular esse grau de alavancagem, basta você pegar o passivo total e dividir pelo patrimônio líquido. Fazendo essa conta, obtemos 2,55. Fazendo as contas, então, a gente obtém 27,8%. Então, as contas foi isso. Só que eu não expliquei, né, o que é o tal do ROA e o que é o tal do ROI. Né? O ROA, tanto o ROA quanto o ROI, ele vai indicar a rentabilidade da empresa. Só que indicar a rentabilidade de pontos de vista diferentes. O ROA ele compara o lucro da empresa com relação ao ativo e o ROI ele compara o lucro da empresa com relação ao patrimônio líquido. Então, você está calculando rentabilidade de pontos de vista diferentes. E o João está me chamando para academia. Nossa, eu me perdi com o João agora. Então, com o ROI, você está olhando da perspectiva do ativo e do ROI você está calculando da perspectiva do patrimônio. 26. O que é essa 26? Depreciação também. Essa depreciação, método linear, beleza? E a gente já viu, né? O que a gente faz? Pega o valor contábil, tira o valor residual, a gente obtém aqui 90 mil. Depois calcula a taxa de depreciação, que é 100% sobre 5 anos, ou seja, 20% para cada ano, e faz aqui a depreciação anual, certo? Deu 200 mil. Essa é a resposta, então. Perguntou qual o valor da depreciação pelo método linear. 27. 27 é teórica. Se uma empresa quiser avaliar sua capacidade de pagar suas dívidas de curto prazo, qual dos índices é mais relevante? Aí o que eu respondi? O índice mais apropriado é algum dos índices de liquidez. Né? Quem lembra que tem vários, né? Imediato, corrente, seca, geral, enfim. 28. Se uma empresa apresenta um alto índice de liquidez, isso sugere o quê? Liquidez seca, vamos voltar lá. Liquidez seca, você analisa a capacidade de pagar a dívida de curto prazo, usando o quê? Usando os bens circulantes, tirando o estoque. Certo? Então, foi isso. E aí está perguntando aqui, se tiver um alto índice de liquidez seca, isso sugere o quê? Isso sugere que a empresa tem alta capacidade de pagar as dívidas sem precisar contar com a receita gerada pela venda do estoque. Beleza? 29. Essa 29 foi a que deu mais trabalho para fazer. Para falar a verdade, eu nem fiz ela toda. Ela tem uma formulazinha aqui, ó. Não, isso é na B. Na B, nasci na B. Vamos fazer a A, né? A lá é fácil. A A está falando o seguinte, você tem uma empresa aqui, empresa de varejo, ela foi afetada no Covid e tudo mais. Aí está falando aqui, ajude a empresa a entender sua estrutura patrimonial. Para isso, calcule seus índices de endividamento geral, composição de endividamento e imobilização do patrimônio líquido para esses anos aqui. Interprete-os, verifique sua evolução e os compare com os níveis médicos de estrutura patrimonial do setor. Então, ele me deu 3 tabelas aqui. Uma tabela vai estar os índices da média do setor, que a gente vai comparar com eles. Uma segunda tabela, que é o balanço patrimonial, e o terceiro seria a receita. Não deu receita, não. Porque não vai precisar usar receita, né? Está precisando só olhar coisa patrimonial. Então, calcular cada um aqui. Primeiro, o endividamento geral. O endividamento geral, ele vai te dizer quantos por cento de capitalização da empresa está na mão de terceiros. A gente viu ela anteriormente, né? E a fórmula dela, passivo exigível sobre o ativo total. Então, calculei para cada ano, peguei o passivo exigível aqui no... Nossa, está cortado, não sei porquê. Deixa eu tentar jogar para cima aqui, isso aqui. Aqui, ó, passivo... não, agora descortou. Passivo exigível é o quê? Passivo circulante mais passivo não circulante. Tá? Aqui ele não bota passivo exigível de cara, né?
Ele divide entre os dois. Você tem que somar os dois, tem que ter essa maldade aí, e dividir, então, pelo ativo total. Beleza? Calculei para cada um dos anos, o que eu percebi? Percebi que aumentou um tiquinho, né? Aumentou um tiquinho. Só que comparando aqui com a média do setor, a gente percebe o quê? Que a média ela diminuiu, depois aumentou, né? Mas aqui eu botei que, como tendência geral, a média do setor tem caído, né? Depois calculei a composição do endividamento. Essa composição de endividamento é a forma que te diz tipo, quantos por cento da dívida é circulante e quantos por cento não é circulante. Ou seja, quantos por cento é curto prazo, quantos por cento é longo prazo. Fiz a conta, a fórmula é passiva circulante sobre passiva exigível, obtive esses valores. Esses valores aqui é quantos por cento da dívida é curto prazo. O longo prazo seria o quê? Seria 1 menos esses valores. Então, 1 menos 0,60 seria 40. Então, 40% da dívida é de longo prazo. Comparando o colete de cada ano, percebi o quê? Que permaneceu estável. Certo? Então, aqui, a composição permaneceu estável, ao contrário da média do setor que está aumentando. Então, se a gente olhar aqui a composição do setor, está aumentando essa composição, curto prazo. Beleza? Por último, o grau de imobilizado. O grau de imobilizado é basicamente, ele vai comparar o ativo mobilizado da empresa, os imóveis, o valor deles, com o patrimônio líquido. Certo? E aí, calculando eles aqui, ativo imobilizado sobre patrimônio líquido. Calculando aqui, eu percebi o quê? Que diminuiu bastante. Certo? No médio do setor também diminuiu bastante. Só que aqui eu fiz uma outra observação que eu disse que o grau imobilizado é bem menor do que a média do setor. Né? Porque aqui a média é tipo, olha só, mais de 1. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o ativo imobilizado é maior que o patrimônio líquido. Né? Aqui não, aqui é menor. Né? Então, bem menor. Agora vamos para a B. Minha B está bugada, olha só. Enfim. Isso é a média de rentabilidade é o quê? Nem sei. Estava junto com a B. Não sei onde é que estava. Peraí, gente. A B ela é um pouco parecida com a A, só que na B a gente vai ter a DRE. Tá? Nessa 29, a B, a C e a D elas são iguais. Então eu vou fazer só a B. Tá? Nós não estamos com muito tempo. Então, tá falando aqui do setor de varejo ainda. E aqui está falando o seguinte: ajude a empresa a entender sua rentabilidade. Beleza. Para isso, calcule seus índices de giro do ativo, margem líquida, retorno sobre patrimônio líquido, retorno sobre investimento e grau de alavancagem financeira para os anos 2019, 2020 e 2021. Interprete, verifique sua evolução e se compare com os níveis médios de rentabilidade. Então, está pedindo para calcular muita coisa aqui, né? Desse tanto de coisa que está pedindo para calcular, eu não calculei esse grau de alavancagem financeira aqui. Eu não sei como é que faço para calcular esse trem. Eu pesquisei na internet, cada site fala uma forma diferente e Rinaldo não ensinou esse trem. Então, não sei como é que calcula. Não, nem ele sabe o que é isso, não. Nós vamos perguntar pra ele no meio do exercício e ele falou, não, faz não, que isso aí eu não sei, não. O que eu perguntei pra ele, eu fui lá na mesa dele pra perguntar, ele falou não que não sabia, não. Pois é. Então, vamos olhar para cada um, né? Giro do ativo. O giro do ativo eu já falei para vocês, tá aqui nessa página aqui. Depois eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Ele indica a produtividade dos ativos. Quanto maior, melhor, né? Geralmente ele não é um valor percentual. Que eu não botei em forma de porcentagem. No outro exercício eu tinha botado, tá? Mas vocês que sabem, né? Isso é uma escolha pessoal, mais pessoal. Calculei para cada ano, o que eu percebi? Percebi que deu uma caída. Caída não, perdão, aumentou. Apresentou um aumento do ativo em 2020, ano da pandemia. Esse aumento se deu por causa... Isso aqui não precisava botar. Esse aumento se deu por causa... Isso aqui foi uma observação que eu fiz depois. Aí aqui eu botei esse aumento em linha com a média do setor, porque a média do setor também aumentou com os anos. Tá? Margem líquida. Margem líquida, calculei, percebi que no ano de 2020 diminuiu bastante. Ficou negativo, inclusive. Por quê? Porque
Se a gente for pegar o lucro, a gente vê que o lucro em 2020 deu negativo. Está em parênteses, quer dizer que é menos. Quer dizer que é negativo. Lucro negativo quer dizer prejuízo. Tá? Se o lucro deu negativo, a margem também vai dar negativo. Certo? Dando E aí certo. no ano de 2000... Lá no dia que o Caio foi fazer essa atividade aí, tava dando uns treinos negativos, que comigo tá errado. Pois é, deu prejuízo, provavelmente. E no ano de 2021 deu uma recuperada. Só que aqui eu fiz a seguinte observação. A empresa foi mais afetada do que a média pela pandemia, até porque ela teve prejuízo. E não só isso, como eu também observei que durante a pandemia, olha só que interessante, o varejo, a margem aumentou. E aqui eu fiz uma observação, que provavelmente foi por causa do e-commerce, né? Que a empresa de varejo inclui Mercado Livre, Kabum, essas empresas que vendem online. Então, a pandemia deve ter um crescimento aí desse setor. Né? Por último, a gente tem mais dois. A gente tem que calcular, então, o ROI. O ROI, eu mostrei para vocês a fórmula decomposta, só que aqui eu vou usar a fórmula normal mesmo, lucro líquido sobre patrimônio líquido. Calculei aqui, obtive esses valores, aqui mesma lógica, em 2020 deu negativo, porque era prejuízo, deu prejuízo. E aqui eu fiz a mesma observação, né? A média aqui tinha aumentado com a pandemia. Na empresa não, a empresa sofreu. Né? E o ROI, esse ROI aqui, é o ROI com I, não é o ROI com E. Esse aqui é o retorno essa fórmula significa Return on Equity. Equity significa patrimônio líquido. O ROI é Return on Investment, então é investimento no geral. Esse ROI eu fiquei na dúvida se a fórmula é esse mesmo. Aí no slide ficou que sim. Só que essa fórmula é a mesma do ROA decomposto. Depois vocês dão uma olhada. Essa fórmula é a mesma do ROA decomposto. Mas usei ela, né? Então aqui deu a mesma coisa, né? Deu negativo na pandemia, só que 2021 deu uma recuperada. Enquanto que na média do setor, a gente vê um aumento no ROI. Né? E é isso, gente. Aqui faltaria fazer a C e a D, só que vocês têm que fazer a mesma coisa. Mesma coisa mesmo. Calcular esses trem e comparar com essa tabela aqui da média do setor. Tá? Então, vou fazer basicamente isso. Essa 29 deu muito trabalho, tá? Nossa Deus, você tem que ficar pegando os valores, tem que fazendo essas contas aqui. Por né? Com todos os três. Exatamente, é uma complicação só. Nós fizemos na sala. Nossa. Só força. Na prova, então. Eu falei, eu não sei se Kaique lembra, mas eu acho que ele falou que ele não ia cobrar exatamente isso na prova. Que é muita coisa. Mas a gente tem que decorar esse tanto de fórmula. Eu acho que ele vai cobrar, mas ele vai dar as fórmulas, mano. Se for isso aí, menos mal, mas ainda assim nós vamos demorar pra caralho pra fazer. Só que mesmo assim é troll, porque, tipo assim, eu acredito que o cara não vai dar todas as fórmulas que existe dessa matéria, não, porque e mesmo assim, tipo, nós vamos ficar 2 horas pra fazer a prova, se for assim. E vai ser meia hora só pra uma questão, quase. A prova dele vai ser tudo de marcar de novo, eu acho, tomara. 2 horas. 1 hora. Nossa, deu pra ensinar rápido, né? Rápido. Menos de 1 hora. Já acabou? Já. Caralho. É só isso mesmo? Manda o seu open board ali também. Isso aí é só a D e a... Faltou só a C e a D pra fazer. Só que é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa. É o que nós fizemos na sala. Eu falei que era rápido, Caio. Pois é, achei que ia demorar, porque é muito exercício, só que o maior dos exercícios dá pra fazer rapidão. São rápidos, né? Mano, tem uns exercícios aí que são ridículos, mano. Que é tipo assim, você pegar ali, calcular patrimônio. Fazer soma. Calcular patrimônio líquido. Ativo menos passivo exigível. Pois é. Tomara que na prova você já fez questão meio boa. Assim. Tomara. Oi. Gabriel perguntou se você tem material de OAC. Material de OAC. Eu mando pra ele. Eu peguei, eu tenho o seu negócio aqui, tá? Nossa lista. A gente não tem aula de AEDS hoje, não, né? Não, acabou. Acabou a AEDS. Pô, velho, eu queria saber. Então é mais tarde, né? Nossa, vou ficar à toa, mano. Você vai ficar, nossa, é aula de admin. Mano, eu ia embora. Se eu fosse você, eu ia embora. Sério mesmo.
Eu acho que você merece. Não, mas 20 conto, Posso? mano, Vocês são Eu do acho meu que você grupo? merece. Não, mas 20 conto é foda. É, viado. Nós vamos permitir ele deixar 20 ele não, embora. 10. Eu acho que nós não vamos apresentar nada hoje, porque essa desgramada tava de Greve. greve. Ela não pode cobrar nada assim do nada. Nossa, Eu que vou, abalo, velho. eu vou A gente tem assumir que hoje, pô, apresentar nada descanso. hoje, não, Eu na acho que moral? não. Ô, vou conversar com o Gilmar, botar minha monitoria mais tarde. Botar de 6 às Mas 8. os meninos não conseguem ir, às vezes. Cada Consegue, aula, pô. não? Por causa que o Acho que Gilmar consegue. atualmente é Será que consegue? parte. Ah, o Não, povo de vai ser Gilmar muito consegue, né? Mas abalante, o velho. povo dos outros não consegue. Vai ser muito Qual abalo, deles, velho. Eu pô? ficar toda segunda, quarta. Não, tô falando, hoje eu acho que você merece esse O Luna entrou de descanso aí. greve, eu passei minhas monitoria tudo pra tarde. Foda-se. Pra tarde não, Agora ele pra voltou online. já, né? Não, velho. Inclusive, Pô, velho, viado, aconteceu um fenômeno que eu tava ele esquecendo não também de, não lançou a nota, não. Eu queria que ele lançasse, de mano. dar monitoria. Já me chamou pra academia hoje, falar que é daqui. Você ir na Uai, academia?